Os crescentes casos de atentados e violência dentro de escolas no Brasil levantam debates que afetam toda a sociedade. Qual o motivo desse aumento preocupante? É possível prevenir? É sobre isso que a gente conversa agora com a diretora pedagógica Bruna Oliveira e a psicóloga escolar Ingrid Pinheiro. Bom dia, meninas. Bom dia, tudo bem, Bárbara? Bom dia, Maia. Bom dia. Vou começar direcionando a primeira pergunta para a Ingrid. Quero saber o seguinte, Ingrid, quais fatores você acredita que podem levar os jovens a praticar esses atos violentos? Historicamente falando, quando foi que isso mudou? Porque, né, a gente sabe que antigamente tinha até uma coisa muito imperativa em relação ao papel dos professores e hoje em dia esse papel, além de estar inverso, tem sido muito violento. Por que você acha que isso está acontecendo? Vou começar com a primeira colocação aí, tá, Bárbara? Em relação ao que motiva, né, esse tipo de comportamento, né? Alguns fatores de risco à saúde mental e desenvolvimento das crianças é um fato, né? Por exemplo, conflitos familiares, práticas parentais ineficientes, né? Pais muito autoritários ou pais muito negligentes, uma restrição em relação ao convívio social, tudo isso pode favorecer, né? Pode ampliar a possibilidade desses comportamentos virem à tona, aí, principalmente no espaço escolar, né? Em relação a essa mudança de perspectiva, né? Quando que a gente vem percebendo esses números aumentando, o que vem acarretando isso, né? O que está por trás dessa modificação, eu acredito, assim, né, que a mudança também em relação a mudança da escola, né, em relação à recepção desse estudante, ao acolhimento dessas famílias, né, a pandemia, um fator muito recente aí que também pode ter sido um aspecto, né, pode não, com certeza foi um aspecto aí a se considerar nessa mudança de comportamento, mais o uso da tecnologia, né, ampliou muito a possibilidade de informação, de acesso, falta de monitoramento, falta de supervisão, né? Então as crianças e os adolescentes têm dificuldade para poder filtrar essas notícias, essas informações, os sites. Tudo isso pode ter contribuído aí para essa mudança no número, né? E na urgência, na seriedade desse tema. E Bruno, até como a gente viu, né, no bloco anterior, na pesquisa que a gente mencionou no bloco anterior, os números de atentados violentos nas escolas têm aumentado nos últimos anos. Então, no seu ver como pedagoga, o que tem causado isso? Eu concordo muito com a fala da Ingrid, né? E essa pesquisa a gente tem acompanhado também, e essa questão também da falta do apoio. A escola sozinha, ela não consegue fazer tanta coisa. Então, a gente precisa dessa parceria, família, escola, mas a gente também precisa de medidas públicas. A gente precisa que o Estado também olhe para isso e consiga ter, de fato, ali medidas que vão poder apoiar, né? Desde essa construção da primeira infância do estudante, a gente poder acompanhar, entender ao redor dele o que ele está sendo exposto, o que ele tem visto, o que ele tem ouvido dentro da sua casa e como que ele retrata isso dentro, né? Então, a gente tem observado pequenas contradições, às vezes a forma que a criança é exposta dentro de casa, sem uma rotina, e quando ela vai para a escola, ela é submetida a uma certa rotina, isso às vezes acaba confundindo e vai ali trazer gatilhos e situações de falas, que onde aquilo que acontece em casa, a criança começa a transpor para a escola, né? Muito também da falta da rotina da família também e do convívio familiar. Ingrid, voltando àquele assunto em relação aos fatores que motivam, né, a violência, você acredita que a desigualdade social é também um desses fatores? Sem dúvida, né? Nós somos seres biopsicossociais espirituais, né? Então, várias dimensões constituem a nossa formação e o nosso desenvolvimento, né? Sem dúvida, as questões sociais aí, quanto à desigualdade social, né? A deficiências em relação às próprias necessidades básicas, né, que a gente sabe que existe aí culturalmente, socialmente no nosso país, sem dúvida pode ser sim um fator, né, importante quando a gente considera esses comportamentos agressivos e violentos. Ingrid, quando a gente fala de violência do aluno direcionado para o professor, vale a gente ressaltar que essa violência ela pode ser tanto física, psicológica e verbal, né? Sim, sem dúvida. E a virtual ainda, né, gente? Hoje em dia a gente precisa se lembrar da violência virtual aí, porque tá acontecendo, né? E aí a violência não só do estudante em relação ao professor, né, mas a qualquer tipo de agressão que ocorra aí no espaço escolar.
A violência verbal, ela traz, né, junto dela insultos, xingamentos, ofensas, apelidos pejorativos. A violência psíquica, psicológica, envolve já manipulação, ameaça, difamação, insultos, perseguição, fofocas, inclusive. E falei do verbal, psicológica e a física a gente tem visto, tem presenciado, né, nos noticiários a gravidade que tem chegado, que tem aparecido pra gente em relação a comportamentos agressivos fisicamente, né? Bater, empurrar, machucar mesmo fisicamente, né? E Bruna, a violência escolar, ela tem assim se expressado de diferentes formas, né? Pode ser por algum aspecto de intimidação, o bullying em si. Como o Brasil, assim, essa parte educativa, o setor educativo de uma forma geral, tem visto essa situação e também tentado combater? O bullying, né, é uma vivência que a gente tem percebido ultimamente nas escolas e cabe muito a nós, educadores, promover rodas de conversa, trazer o papel do psicólogo escolar, né, conversar com toda a equipe e trazer à tona as conversas, porque às vezes a criança ela vai remoendo aquilo e chega no último momento, é o gargalo para ela cometer um ato muito grave. Então, enquanto a escola, né, ela não age, ela não traz a família, ela traz esse assunto para a rotina, onde a gente não pode mascarar, né, o bullying. Então, a gente precisa trazer verdade, a gente precisa trazer diálogo para que a gente consiga ali tentar entender como aquela situação aconteceu e quais são as possíveis soluções, né? Trazer para a criança ali, o papel da escola é mediar, né, o nosso papel enquanto gestores de escola, que a gente consiga trazer essa reflexão para toda a comunidade escolar, para que a gente consiga tratar, igual a Ingrid fala, né, da violência virtual, a gente tem um cyberbullying também. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, porque os nossos estudantes são seres que hoje têm acesso a comunidades, a espaços virtuais e mundos sociais que nós, enquanto escola, não estamos ali presentes. Então, quando eles trazem isso para a gente precisa encarar com muita naturalidade e mediar os possíveis conflitos. E você acredita que esse espaço, né, para ter essa comunicação estabelecida, ele é uma realidade do ambiente escolar no Brasil, de uma forma geral, ou ainda são situações muito pontuais? São situações muito pontuais, né? A gente vê essa questão da presença do psicólogo dentro das escolas, né? É uma realidade ainda muito pequena, né? A grande maioria das escolas não possuem ali um psicólogo que vai poder nos apoiar fazendo esse papel da psicologia escolar, que não é uma salinha onde o psicólogo vai estar ali esperando, né, o estudante, mas que o psicólogo vai fazer parte da rotina da escola e vai conseguir criar intervenções, mediar conflitos, promover rodas de conversa, tanto com os estudantes quanto com a família e o corpo docente da escola. Ingrid, você como psicóloga, qual o relato que você pode dar nesse sentido com relação a esse comentário? Gente, eu concordo, assim, gênero, número, grau com a Bruna, né? A psicologia escolar e o trabalho coletivo com a família e com a equipe é fundamental. Ainda é muito restrito, é muito limitado, né? Não chega a toda a população, né? A minoria das escolas, dos estudantes, famílias têm acesso a esse serviço. Como a Bruna bem colocou aí, a psicologia escolar, ela não faz parte de um atendimento clínico, numa salinha especializada, onde a gente vai tratar dos problemas. Ela tem uma vertente muito mais preventiva e promotora de saúde. Então, nos primeiros sinais ali que a gente percebe, que a gente identifica, né, que existe um ponto de atenção, a gente já tenta intervir com a criação de projetos, com as observações, né, com a mediação, para que isso não se torne, né, um problema futuro. Então, Bruna falou muito bem aí sobre o nosso papel, né, e a importância de estarmos alinhados aí, família, equipe pedagógica, psicologia escolar, enfim, todo mundo que faz parte desse cenário. E Bruna, existem também ameaças e danos físicos de pais em relação a professores, né? Porque aqui a gente acabou falando de um cenário e que envolve mais alunos. Isso acaba sendo também algo que está mais frequente hoje em dia? A gente percebe, né, essa questão, às vezes, do conflito família-escola ainda muito latente.
né? E é uma crescente envolvendo hoje os estudantes também. Mas no que tange as famílias, né, eu concordo muito com a Ingrid quando ela traz esse fator da desigualdade social também, para a gente tentar intervir em relação a esses conflitos. Mas em número de ameaças físicas ou até virtuais, psicológicas, às vezes né, a gente tem acompanhado pesquisas que os estudantes trazem falas das famílias para dentro de sala. Então, cabe ali, né, enquanto escola, a gente sempre promover o diálogo, promover, né, essa interação entre essa parceria. Mas nem sempre, né, a melhor forma é conduzida. E às vezes acabam acontecendo as agressões ali, né, verbais ou até físicas também, qualquer colaborador da escola. Com certeza é uma situação que acaba sendo complicada quando a violência, de certa forma, é naturalizada dentro da família. E aí uma criança ou um jovem que pratica violência na escola, a escola chama os pais para conversar, mas o pai naturaliza aquilo e aí acaba também, não aceita, né, que a escola queira, às vezes, né, não sei, punir de alguma forma aquele aluno, e também acaba criando esse conflito extra numa situação de como que você faz para lidar com uma situação de um jovem, de uma criança que dentro de casa aquilo é naturalizado, aquilo é normalizado. Imagino que é uma situação muito delicada, né? É muito complicado, né, Ingrid, essa questão, porque é o ambiente onde ele vive. Se ele vive onde a violência é algo naturalizado, onde fazer uso de palavrões, xingamentos é algo super ok, para crianças a transição de sair da sua casa, do seu ambiente familiar, onde essas práticas são comuns e ir para a escola, para ele não tem essa percepção. E aí começam os conflitos dentro da escola. E aí quando a gente chama a família para conversar, e a gente percebe, nossa, então a criança ela não tem culpa. Ela está inserida num ambiente, num local onde de fato todo tipo de violência é passiva para ela. Exatamente, faz parte do processo de aprendizagem, a imitação e a reprodução, né? A gente vê isso acontecendo muito na educação infantil, com as crianças menores, mas não isenta os adolescentes também de reproduzirem aquilo que eles ouvem, veem e vivenciam. Então, é como a Mari colocou, né? A reprodução acontece ali, né? Se isso é naturalizado na família, nos outros espaços que essa criança, que esse adolescente está inserido, ele tende a carregar essa bagagem aí de experiência e vivência para todos os contextos, né, que faz parte da vida dele. Realmente, então, a criança e o adolescente como um produto do meio, né? E assim, se for possível que ele, ainda que não tenha maturidade para isso, consiga se conscientizar de que o ambiente não é favorável, de que forma ele consegue se isolar e se alienar um pouco desse caos? Existe algum meio para que ele consiga não reproduzir isso, caso ele detecte, tipo, não quero fazer isso? O suporte da escola é fundamental para esse estudante que consegue perceber, né, que aquela relação ali, que aquele cenário, aquele ambiente está sendo muito mais prejudicial do que benéfico, né? Não é possível que ele sozinho ali, sem uma rede de apoio, consiga se proteger, né, consiga se blindar, né, das interferências e das influências que ele sofre. Então, falar de rede de apoio é fundamental, né? E aí a escola constitui uma rede de apoio importantíssima, os amigos, os adultos que estão no entorno dessa criança, desse adolescente que ele confia, né? E aí a gente pensa nas instituições de apoio, né? Nos CRAS, nos psicólogos, assistentes sociais, enfim. É uma situação que você imagina que se não há esse apoio da escola, esse jovem, essa criança fica completamente isolada, porque ela não tem um amparo em casa, na escola ela também está sendo isolada, seja pelos colegas, seja pelos professores, seja pela instituição em si. Sim. Então, o que sobra realmente, né, é ter esse amparo na escola, né? Isso não existe. Para onde que vai esse escape, né, dessa criança, desse jovem que está sendo violentado de todos os lados e que acaba também praticando a violência e se isolando ainda mais a partir disso, né? E que às vezes depende exatamente da sensibilidade de um olhar profissional para que essa realidade seja detectada. Exatamente, né? É um tema que a gente leva, assim, para discutir com os estudantes, né? E a necessidade de cuidar do agressor também, né? A gente precisa cuidar da vítima, a gente precisa cuidar do agressor, porque aquele que está sofrendo, aquele que está fazendo uma agressão, né? Aquele que está sendo ali o praticante, provavelmente também está demandando um certo cuidado, né? Uma atenção. E eu queria falar um pouquinho agora, Bruna, sobre essa importância dessa comunicação da escola e da família, né? A gente falou um pouco no bloco anterior sobre
às vezes, essa dificuldade que pode existir no caso de ser uma família que normaliza essa violência que acontece, mas qual que é o papel aí de existir essa comunicação, qual o papel de cada uma nessa história e dessa junção desses dois elementos? O papel é essencial, porque a família não caminha sozinha e a escola também não caminha sozinha. Então, quando a gente tem essa parceria e a gente detecta, de fato, algo que precisa ser comunicado e ser comunicado para todos. Então, acho que é papel fundamental da escola. A gente detectou. Então, vamos conversar, vamos promover uma formação, uma roda de conversa, trazer os psicólogos, as pessoas que estão ali, que têm essa especialidade, que podem nos apoiar com as possíveis soluções para aquele conflito que a gente tem enfrentado. Porque negligenciar ou achar, não, isso é papel da família, a escola não está envolvida, né, Ingrid? Isso vai acabar trazendo conflitos tanto para dentro da casa quanto para dentro da nossa escola também, né? Exatamente. As instituições, né, escola e família são os principais cenários e contextos que as crianças e adolescentes estão inseridos, né? Então é preciso que essa relação seja bem próxima, seja amigável, né? Seja de confiança, de segurança, inclusive. A informação, ela é fundamental, né, para trabalhar, para tratar e apoiar no desenvolvimento dos estudantes. Então, esse processo de roda de conversas, formações, esse apoio da família, né, essas reuniões individualizadas são essenciais para o nosso trabalho enquanto escola. E vamos trazer agora para o nosso bate-papo também o contexto da internet, né? Porque muitas coisas acontecem na rede, mas aquilo ali já como um indicativo do que pode se tornar real. Inclusive, essa é a pergunta da nossa telespectadora Vaneli Guimarães, de BH, e ela mandou o seguinte: Ingrid, os pais devem ficar atentos com o que os filhos acessam na internet e fiscalizar o que colocam na mochila? Vocês acham que a Secretaria de Educação de Minas, por exemplo, deveria colocar detector de metal na entrada? Isso resolveria? Eu estendo essa pergunta às duas. Sim, sim. Não acredito que essa prática do detector aí fosse a mais apropriada, né? A gente está falando de segurança, de conversa, de diálogo, de honestidade, né? Então é importante que esse trabalho seja realizado em casa e na escola, né? Família, profissionais, né? Equipe, buscando desenvolver e incentivar esse tipo de comportamento nos estudantes, né? Pedir para que eles sejam honestos, francos, sinceros, abertos com a gente, e aí usar de um recurso, né, de desconfiança, não é um bom modelo, não é um bom referencial para eles, né, para o desenvolvimento que a gente deseja alçar. Mas em relação à supervisão e monitoramento dos recursos, né, dos aparelhos eletrônicos, sem dúvida é fundamental. Cada faixa etária aí vai exigir, né, um tipo de monitoramento, uma frequência, até aquilo que a família vai acessar dentro do aparelho eletrônico, mas essa supervisão, ela é importantíssima. Essas medidas mais drásticas que a gente vê, muitas... por exemplo, né, o caso dessa questão do detector de metal é algo que a gente imagina muito a situação dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vê, infelizmente, nessa situação aí dos atentados nas escolas que são tão comuns, tão frequentes. Só esse ano, já, se não me engano, mais de 130 aconteceram só esse ano nos Estados Unidos, né, algo quase cultural por lá, e a gente vê essas medidas sendo adotadas, né, do detector de metal, de outras questões assim, que realmente né, a gente logo imagina esse cenário. E a gente recebeu também a pergunta do Antônio Eduardo de Sorocaba, que ele pergunta a opinião de vocês, por exemplo, sobre também colocar polícias nas escolas, se isso seria efetivo, que foi uma proposta do governador de São Paulo. Então, acho que conecta também muito com a pergunta da Vaneli, né? A escola precisa de uma rede de apoio, né, Bruna? E a gente conta com essa rede de apoio. Ela não precisa estar inserida dentro do espaço escolar, né? Não precisa ser amedrontador, ser punitivo. Mas sim, a gente conta, né, com instituições de apoio aí para esses casos mais drásticos, como a Mari bem colocou, né? Tem situações realmente muito extremas e aí que a gente vai precisar acionar alguma instituição, né? Seja lá a polícia, os CRAS, enfim, como eu mencionei anteriormente. E o papel também do Estado com medidas públicas que vão apoiar, né, desde o início da vida dessa criança,
para entender o local de onde ela vem, né? A escola, ela precisa ser vista como um lugar de formação, mas um lugar seguro e de acolhimento também para todos que estão ali dentro. Então, você trabalhar imaginando que você precisa ser submetido a um detector de metais todos os dias, como que você fica emocionalmente, como que você vai para o seu trabalho? Então, a gente precisa pensar, de fato, em medidas que vão apoiar a formação desse cidadão, mas também de trazer consciência, né, honestidade, em relação às redes sociais, o que eles consomem, o quanto que isso vai afetar de fato também. Se é uma criança que desde muito pequena está sendo estimulada a vários jogos violentos, de armas ou de palavras que não são apropriadas, isso vai afetar, né, no lado social dela, nas interações. Então, são ali pequenos vestígios que a gente, enquanto escola e a família também, enquanto de forma isolada, a gente já pode fazer intervenções sem ter que, de fato, ali um detector de metais, né, todos os dias, você tendo que ser submetido àquilo, né? E a intenção da prevenção é justamente que a gente evite chegar nesse ponto, né, nesse extremismo. Então, a prevenção e a promoção de saúde, ela é importante porque ela tem essa finalidade. Vamos atacar esse possível desafio aí antes que ele se torne um problema, né? E, Bruna, diante desses atentados, né, desses episódios traumáticos, qual dica você daria para as pessoas que de alguma forma fizeram parte desse contexto, para que elas conseguissem superar de alguma forma, se isso for possível, e para que isso não impacte no futuro dessas pessoas? De fato, são situações de extrema delicadeza, né, que a gente tenta se colocar no lugar, mas a gente não está inserido nesse contexto, mas que você consiga ter uma rede de apoio, né? Que enquanto gestores dessas escolas, as instituições que estão ali inseridas, que consigam promover rede de acolhimento, né? Que essas pessoas, os alunos, os professores, toda a equipe, né, que faz parte dessa escola, as famílias, se sintam seguras, né? Então, é de extrema importância promover essas rodas de conversa, tentar tornar o ambiente, né, um local mais seguro, mais saudável, onde as pessoas tenham condições emocionais para retornar. Então, que eles consigam promover ali rodas com os psicólogos, trazerem especialistas para o entorno, mas que é um processo que não é tão simples, ele não é tão rápido, né? Então, fica todo o nosso apoio a todas as pessoas que estão envolvidas, os familiares, né, de todos, mas que tenham essa presença dos psicólogos ali, eu acho que é de extrema importância, né, Ingrid? Sim, para as vítimas, né, gente, que ele esteja cada vez mais ciente de que não é responsabilidade, não é culpa dele, né, esse atentado, essa agressão, né, que existe aí uma responsabilidade do outro e que ele precisa considerar nessa situação, nesse cenário, né? Buscar apoio, buscar ajuda, né? Pessoas de confiança, sem dúvida, vai ser fundamental para esse enfrentamento. E aí, se tiver uma família parceira, que essa família busque também um apoio dos profissionais, né? De saúde mental, para dar esse suporte aí para os familiares também, né? E para evitar um estresse pós-traumático. Sim, sem dúvida, né? Algumas consequências, por exemplo, desse cenário agressivo e violento, pode ser isolamento, pode ser mais agressão, mais violência, mas também pode sim resultar no desenvolvimento de um transtorno mental, né? Estresse pós-traumático, ansiedade, transtornos alimentares, depressão. Com certeza, a gente precisa levar a sério a seriedade da situação em si, mas também a seriedade do que acontece depois, do que deve ser feito depois, né? A forma com que a gente vai lidar com as pessoas. Que demanda muito, né? Exato, as famílias, as pessoas que estiveram presentes, que testemunharam, as pessoas próximas de quem esteve ali, todo mundo precisa ser amparado, né? Para realmente lidar com o antes e o depois, né? É prevenir, mas se a prevenção não funcionar, conseguir realmente amparar todo mundo que está ali. E para a gente poder, né, encerrar o nosso bate-papo, eu queria dar um espaço para vocês duas deixarem um recado para o pessoal que está assistindo a gente, de como a gente pode, né, que estratégias que a gente pode adotar, seja em pequena ou grande escala, para mudar esse cenário. Posso começar? Primeira coisa que eu penso, gente, que é importantíssimo, né, esse espaço aberto para conversar sobre as emoções. Né, tanto em casa quanto na escola, a gente precisa estar disposto a falar sobre o que a criança ou adolescente sente, né, sobre as experiências que ele vive, sem ser punitivo, sem repreender, acolher, né, óbvio que com a postura da família aí, né, enquanto responsáveis,
trazendo segurança, trazendo confiança para que essa criança, esse adolescente consiga se expressar, né? Mas um espaço flexível, um espaço que acolha, um espaço também que proporcione limites, né? Limite faz parte das necessidades da criança, do adolescente, então é importante também que ela esteja inserida nas práticas parentais, né? Enquanto escola, reforço aí o espaço aberto à discussão sobre os sentimentos, sobre as emoções, né? Sobre aquilo que é admissível e inadmissível nos espaços, inclusive, né? O mundo, ele é feito de combinados, de acordos, de regras, e a gente precisa compreender que cada cenário vai demandar isso da gente também. Concordo com todas as possibilidades, mas também reforço, enquanto gestora de escola, o papel do psicólogo escolar, né? Então, como a gente conversou aqui, é uma minoria, são poucas escolas ainda que têm esse profissional, então que a gente saiba, né, trazer o psicólogo para dentro da escola e como ele vai poder apoiar na relação família, escola, família e alunos, trazendo maior consciência, né, desses conflitos que vêm acontecendo, mas também promovendo sempre um local seguro e acolhedor. Eu costumo dizer, gente, que o psicólogo é o elo, assim, entre toda a comunidade escolar, sabe? Então, o profissional da psicologia dentro da escola é um grande promotor aí, tem um potencial muito, muito bacana. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, muito esclarecedora, muito enriquecedora, uma conversa que poderia durar horas, porque realmente há muito a se destrinchar sobre essa situação, mas a gente espera que a gente tenha conseguido aí com essa conversa levar um pouquinho de luz aí e demonstrar a importância tanto da escola quanto das famílias para a gente conseguir mudar esse cenário. Então, muito obrigada. Obrigada também para você que participou da nossa conversa, inclusive a Tuninha de Varginha mandou que além de receberem salários baixos, os professores ficam expostos ao risco de morte, é uma triste realidade. A gente concorda com você, Tuninha, e obrigada, como eu disse, a você que fez questão de participar aqui, mandando a sua pergunta ou seu comentário. Esse programa realmente é feito para você. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês.